Eu quero deixar uma palavra de fé e esperança ao coração dos amados irmãos, que se encontra no livro de Jó 42, versículo de número 2. Nos diz assim a palavra de Deus: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Eu quero ler também o versículo 5 e o versículo de número 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e arrependo no pó e na cinza. Amados irmãos, quando você lê a palavra de Deus aqui, a palavra do Senhor está nos dizendo que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Aqui nesse texto ele relata que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Mas apóstolo, ele andava com Deus, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, ele orava a Deus, ele sacrificava a Deus. Sim, tudo bem, mas a palavra de Deus está dizendo, pela própria boca de Jó, que com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, muitas pessoas conhecem a Deus somente de ouvir falar. Já existem outros que conhecem a Deus de ver. A Bíblia diz que Moisés viu a sarça arder. Igreja, irmãos, irmãs, você que está ouvindo esta mensagem agora, você quer ouvir falar de Deus ou você quer ver os feitos deste Deus maravilhoso? Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, vivendo como este versículo que Jó nos deixou registrado? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Você ouviu falar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Ele tem salvado, que Ele tem liberto, que Ele tem restaurado vidas, que Ele tem tratado no coração de muitas pessoas, que o Senhor tem purificado os leprosos, os paralíticos têm andado, o cego tem enxergado, o mudo tem falado, o surdo tem ouvido, pessoas têm sido resgatadas das trevas, do pecado, da prostituição, do tráfico, do mundo da vida errada. Você tem ouvido, mas aqui a palavra do Senhor nos diz que Jó também estava somente ouvindo. Mas depois de Jó passar por toda aquela experiência, a Bíblia diz que Jó, ele viu, ele contemplou os feitos do Senhor. Ei, eu, apóstolo Antônio Carlos, apóstolo do Avivamento, líder da igreja Templo da Fé, te convido nesta hora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não é tempo mais de nós servirmos a Deus somente de ouvir falar. Lá no versículo de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Talvez você está pensando assim, mas eu não tenho mais, não está mais nas minhas mãos. E daí? O Senhor fala para você, se você quer me ver, se você quer contemplar a minha glória sobre a tua vida, é necessário você estar sensível à voz de Deus, abrir o teu coração, fazer uma entrega total para o Senhor. Aí sim você vai ver o sobrenatural de Deus. Tá bom, meu querido? Fica com esta palavra, pois eu tenho certeza que Deus irá falar no teu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.